Está no ar o programa Fica Ligado com o apresentador Luciano Prudente. Olá, amigos. Gostaria de cumprimentar a todos nesta noite que estão nos assistindo, acompanhando o programa Fica Ligado nesta terça-feira, e quero convidar você a compartilhar, a deixar o seu like, estar curtindo, o nosso programa e também colocando ali nos comentários a cidade que você está assistindo. Hoje nós temos um convidado muito especial, um grande amigo nosso aqui da cidade de Getúlio Vargas. Vamos conhecer um pouquinho mais da caminhada, da sua trajetória. O missionário Daniel, o missionário Daniel que está fazendo missão lá na Espanha. Dani, se assim permite lhe chamar nessa noite, queremos lhe dar as boas-vindas no programa, Fica Ligado. É uma alegria imensa poder falar contigo, conversar. Te agradecemos por ter achado um tempo aí na agenda. Sabemos que tem sido um tempo corrido e gostaria que você desse uma saudação a todos que nos assistem nesta noite. É isso, claro, pode me chamar de Dani, Daniel, como você quiser. Não tenho muito grilo com isso não, mas que bom, é muito bom estar aqui, é muito bom estar com vocês. Eu fico muito feliz pela iniciativa, pelo projeto. Acho que é um projeto bem bacana, que vai fazer aí muita gente conhecer um pouquinho mais do reino de Deus através dessas entrevistas e das pessoas aí que vocês vão estar entrevistando ao longo desse tempo. Mas eu fico muito feliz de verdade de ser esse convidado aí e estar participando com vocês. Espero agregar um pouquinho daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, agregar um pouquinho de conhecimento ou até mesmo de encorajamento para todos vocês nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo. A todos que nos assistem, nós vamos ter uma conversa bem legal, bem bacana. E desde já eu te convido a compartilhar, a divulgar o programa, a entender um pouquinho como se faz missão, como se fala do amor de Jesus em outra nação, em outro país. E é o que nós vamos compreender como foi esse chamado na vida do Daniel e da Camila também. Dani, neste momento eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a tua origem, onde nasceu, e como tem sido este tempo nessa caminhada. Beleza. Eu, então, nasci em Getúlio Vargas, tenho 34 anos e sou filho do pastor, Domingos, da pastora Isilda, e desde pequeno sempre tive muito envolvido na obra, no serviço. Passei por todos os grupos que existem dentro da igreja, grupo de crianças, de juniores, de adolescentes, de jovens, até que chegou um período na minha vida que realmente eu tive um encontro com Jesus, um encontro pessoal com Jesus. Eu tinha pelos meus 15, 16 anos, eu tive um encontro pessoal com Jesus. E a partir dali, Deus começou a mudar minha vida, colocando sonhos e desejos no meu coração que extrapolavam o nível somente meus, alguns sonhos que eu tinha, e aos poucos Deus foi colocando os sonhos dele no meu coração também, e a partir daí começou a minha caminhada com Jesus. Então aí mais ou menos com, acho que 17, 18 anos eu comecei a estudar teologia, me formei no ITQ, no Instituto Teológico da Igreja Quadrangular. A partir daí passei na convenção e comecei a trabalhar como pastor auxiliar da igreja em Getúlio Vargas. E daí, com o passar dos anos, fiz faculdade de música também. Com o passar dos anos, a gente foi desenvolvendo alguns ministérios na igreja, até chegar ao pastorado dos jovens, Foi o meu último trabalho na igreja em Getúlio Vargas. A gente ficou, acho que uns 5, não lembro exatamente, mas 5 ou 6 anos à frente do grupo de jovens, e foi um tempo bem legal, um tempo de despertamento para mim, um tempo de despertamento para muitos jovens aí da igreja também. Então foi mais ou menos assim que que começou o chamado, porque o chamado transcultural que a gente fala
né? Porque a missões está dividido, a gente pode se dividir em missões urbanas, né? Ou missões transculturais, né? Missões locais também, podemos dividir em vários aspectos aí, né? Missões locais é você servir a Jesus na sua igreja, na sua localidade, onde você está, no seu bairro. Urbanas é da mesma forma, trabalhando na cidade e tudo mais. E transcultural é quando Deus realmente chama você para uma outra nação, né? Ou para um outro povo também, né? Podemos dizer que existe também missões transculturais dentro do Brasil também, para povos específicos, né? Às vezes Deus chama pessoas para povos específicos. E a pergunta, eu acho que era como foi o nosso chamado, né? Mais ou menos. Então, foi isso, né, Luciano? Como foi o nosso chamado? Perfeito, Dani. Como foi o chamado, né? Como vocês receberam o chamado missionário? Beleza. Eu sempre trabalhei com missões desde, assim, de jovem, assim, desde os meus... Logo que eu me converti, assim, podemos dizer que eu tive um encontro com Jesus, mais ou menos nessa idade. Eu sempre tive um coração missionário, tanto que a gente fez uma banda de rock também, que o objetivo era evangelismo, era falar de Jesus com rock e tal. A gente sempre teve essa veia missionária, participou de alguns grupos do estado, né, relacionado a missões, né, despertamento missionário e tudo mais. E a gente sempre esteve envolvido com isso, né, sempre queimou no nosso coração isso. Mas o nosso chamado específico aconteceu assim. Você sabe, né? Eu sou casado com a Camila, ali esqueci de mencionar nesse meio tempo, mas vocês sabem disso, eu creio, né? Você não sabe, eu e minha esposa estamos aqui na Espanha. Mas foi assim, a gente estava servindo a Jesus aqui, aí, na igreja de Getúlio Vargas. A gente cuidava de reuniões, de cultos, discipulado, trabalhava com jovens e tudo mais, mas sempre parecia que estava faltando algo no nosso coração. Parecia que a gente tinha como algo que não completava 100% aquilo que nós estávamos fazendo. Então eu e a Camila, a gente começou a orar sobre isso. Eu não lembro exatamente o ano, mas creio que a partir de 2014, assim, eu creio que Deus começou a falar com a gente, mesmo a gente sem entender, mas Deus começou a trabalhar no nosso coração. Surgiu, então, a oportunidade de nós ir para uma primeira viagem missionária, né, com nós como casal. A gente foi uma viagem de curto prazo, durou 30 dias, a gente foi lá para a Ásia Central, onde a gente conheceu um pouco da realidade de outros povos, de outras culturas, assim, e a necessidade das pessoas de realmente ouvir Jesus, né? Quem sabe muitos podem dizer, Daniel, mas não tem necessidade no Brasil. Tem necessidade no Brasil, claro que tem necessidade em todos os lugares, mas infelizmente tem lugares que existem poucas pessoas que comunicam o evangelho, né? Então a gente foi para a Ásia, assim, voltou muito mexido com aquilo, porque quase não tinha cristãos no país, quase não tinha igrejas no país, era uma igreja perseguida, assim, né, como a gente fala. Então, quando a gente voltou mexido com aquilo. E os anos se passaram, a gente continuou trabalhando até que em 2017 surgiu outra oportunidade de nós irmos para um outro país, que foi a Colômbia, também numa viagem de curto prazo, e a gente ficou aproximadamente também 30 dias, acho que 20 dias, acho que, se eu não me engano, e ali Deus começou a acender de verdade a chama no nosso coração. Ali nós recebemos algumas palavras dos missionários que estavam com a gente na equipe, e Deus já começou a marcar o nosso coração naquele ano. Então foi muito legal, porque nós fomos no início de 2017 para a Colômbia, e na metade do ano eu estava preparando uma mensagem, assim, que era uma série que nós estávamos fazendo nos jovens, falando sobre avivamento. E desde janeiro que nós tínhamos ido para a Colômbia, Deus já estava falando conosco sobre ir para um outro lugar, mas especificamente aquilo que Deus marcou no meu coração foi no mês de maio, mais ou menos, de 2017, que eu estava preparando uma palavra, e a série que nós estávamos falando nos jovens era sobre avivamento, e eu estava no meu quarto, na minha sala, orando e tal, e de repente Deus realmente vem com sua presença muito forte, assim, e Deus começou a falar comigo. Quem sabe muitas pessoas podem dizer, mas como Deus fala contigo?
fala na minha mente, no meu coração, e Deus começou a falar comigo algo específico sobre a Espanha. E beleza, acabou esse momento, eu conversei com a Camila disse, nossa, que legal e tal, né, muito legal, mas Deus também precisa falar comigo, Deus precisa confirmar. Eu vou acelerar um pouco, senão a história é longa. E daí a gente, beleza, ela falou isso, né, que Deus precisaria confirmar no coração dela isso que Deus tinha colocado no meu coração. Eu disse amém, né, vamos orar sobre isso para que Deus confirme. Daí no ano de ainda 2017, se eu não me engano, deixa eu só pensar nas datas, acho que foi 2017, mais pro mês de agosto, nós fomos para um congresso internacional de missões. Nesse congresso internacional de missões, era um congresso que a Igreja Quadrangular tinha, que vinha todos os missionários da Igreja Quadrangular, né, vinham ali, passavam esses 3 dias, né, ministrando sobre as pessoas que trabalhavam com missões no Brasil, né, e foi muito legal porque a gente orou sobre isso, a Camila, ela até conta, né, que ela orou muito sobre isso, e pedia que Deus desse uma confirmação, trouxesse uma palavra, né, uma pessoa específica que viesse falar com ela, né, sobre aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Ela queria uma confirmação de Deus. E foi muito legal que começou sexta-feira, não aconteceu nada, foi para o sábado. Eu lembro que, creio que era sábado à noite, assim, numa ministração dos missionários, e eles estavam orando e falando, olha, quem tem um desejo ou um chamado missionário, ou um desejo missionário, de ir para outro país, que Deus tem colocado no seu coração, vem aqui na frente, a gente quer orar. Foi uma galera para frente e tal, beleza, a gente chegou lá e a Camila tinha aquilo no coração dela, dizendo, olha, Deus precisa falar comigo, Deus precisa falar comigo, e nós orando sobre isso, acabou a oração, nós levantamos de pé, e nisso veio uma pessoa ao nosso encontro, assim, e a pessoa que veio ao nosso encontro era uma missionária, e ela olhou para nós e disse assim, olha, Deus já enviou vocês para a Espanha. Ela falou bem isso, né? E essa missionária era uma missionária que estava na Espanha naquela época, e ela disse isso para nós, Deus já enviou vocês para a Espanha. Então aquilo para nós foi uma resposta de Deus, e a partir dali a gente começou a orar sobre isso, né? A gente saiu dali acabado, chorou um monte e tal, porque são coisas sobrenaturais, né? Porque o Evangelho, ele é muito a respeito de fé, né? Então você realmente precisa exercitar sua fé em todas as coisas, né? E então a gente saiu dali muito mexido com aquilo, começou a orar, e Deus começou a fazer a obra, tanto que daquele momento até a nossa primeira vinda para a Espanha foi alguns meses. Em janeiro de 2018, nós já estávamos na Espanha, conhecendo aqui a Espanha. Nós ficamos 15 dias aqui, conhecendo, visitando alguns lugares, conhecendo algumas obras missionárias, alguns trabalhos que eram desenvolvidos aqui. Então a gente voltou para o Brasil depois de 2018, e daí começou todo um processo de Deus nas nossas vidas, um processo de desprendimento, de levantar recursos, e no começo de 2019, no março de 2019, nós viemos em definitivo morar aqui na Espanha. Então foi mais ou menos isso, é um resumo, eu sei que é bem longo, mas é um resumo aí. Tem muita coisa que o legal seria a gente comentar todas as coisas que aconteceram, né? Mas basicamente foi isso. Mas Dani, aos pouquinho, né? A gente tem certeza que não vamos ficar só nesse programa, né? Dessa terça-feira, mas queremos conhecer um pouquinho mais a fundo vocês. E é interessante, né? Todos que estão nos assistindo, né, conhecer como é essa vida missionária, né? Como é esse chamado, né, que Deus colocou ao coração de você, e principalmente o que me chamou a atenção, que a Camila, a tua esposa, disse, não, mas Deus falou contigo, mas eu também preciso dessa confirmação, né? E aí a gente vê o mover de Deus, né? Que não é simplesmente pela emoção. Sim, é verdade. Mas é exatamente isso aí, como eu falei, né? A fé é o que move a nossa vida como cristãos, né? A fé é o que move o nosso coração a fazer tudo o que a gente faz. E quando Deus falou comigo, Deus já vinha, assim, ministrando aos nossos corações, mas especificamente quando Deus falou comigo, é muito justo, né, que Deus também compartilhe com aquela pessoa que também vai deixar toda a sua vida para fazer algo
algo junto contigo, né? Junto com você. Na verdade, nós estamos juntos nessa missão, né? Como casal, a gente não está separado, né? Então, Deus, ele é um Deus que ele cuida dos detalhes. Então, isso foi muito importante para nós. Deus falou comigo e logo depois falou com a Camila da maneira que ela pediu para Deus. Então, isso, assim, foi algo que mexeu muito conosco, sabe? E a vida missionária, ela tem muito essa questão de você depender totalmente de Deus, de você usar a tua fé, assim, ou usar na tua fé diariamente para você viver com Deus, assim, porque são loucuras. A gente tem vivido, assim, desde esse chamado de Deus específico para esse povo, assim, a gente viveu coisas que a gente só lia na Bíblia, sabe? Que a gente não via fisicamente, milagres, sinais de Deus, coisas assim que daria para escrever um livro de tanta coisa, né, que Deus já fez e que a gente viu com os nossos olhos, sabe? São coisas assim que estimulam muito o crescimento da nossa fé, sabe? E fortalecem as nossas raízes em Deus. Então, isso é impagável, né? É você obedecer a um chamado de Deus, junto com a sua esposa, vocês dois obedecerem a uma voz através da fé, e vocês começarem a ver milagres, sinais, assim, coisas que você lia na Bíblia e você dizia, eu queria ver isso, ou eu quero ver isso, eu quero ver o que acontecia em Atos, eu quero ver na minha vida também. E de repente você começar a ver essas coisas acontecerem, é algo que é impagável mesmo, sabe? É impagável. Dani, quando houve essa confirmação de Deus na tua vida e na vida da Camila, como foi depois disso? Teve uma preparação para ir para a Espanha, né? Como vocês se prepararam para alcançar, né? E que Deus venha dar o coração, né, deste povo através do Evangelho? Sim, eu digo muito que às vezes a gente está no meio da preparação e a gente não entende que a gente está sendo preparado por Deus, né? E eu creio que tudo na nossa vida tem um processo, né? Um processo de início, de meio e de final. Deus é um Deus assim muito organizado no que Ele faz. E é muito assim louco de verdade a questão de como Deus nos preparou para estarmos aqui, porque por mais claro, a cultura é bastante diferente, né? Do Brasil para a Espanha é muito diferente, mas a gente começou a entender e ver que o processo de Deus começou desde a nossa adolescência, assim, de quando a gente era criança, porque muitos fatores que hoje fazem com que a gente esteja na Espanha surgiram a partir de coisas que nós tínhamos quando a gente era adolescente. Por exemplo, o simples, assim, o estado que a gente está, por exemplo, o Rio Grande do Sul, é um estado que, querendo ou não, a Espanha tem muita parte na questão da cultura do Rio Grande do Sul, né? Porque como nós fazemos divisa, fronteira com a Argentina, então muito da cultura espanhola foi assim enraizada no nosso coração. Às vezes a gente pensa que não, mas tem muito disso, sabe? Então a gente vê que o estado que a gente nasceu, sabe, a criação que nós tivemos dos nossos pais, tanto eu como a Camila, sabe, a nossa formação acadêmica, podemos dizer assim, a forma que Deus preparou o trabalho do pastorado aí na cidade de Getúlio Vargas, tanto no trabalho do pastorado com os jovens, como no pastorado auxiliar, na questão de todo o processo de plantação de igrejas que eu acompanhei meu pai fazendo, tudo isso foi uma preparação para que hoje eu estivesse aqui fazendo isso. Porque, por exemplo, meu pai, o pastor Domingos, ele foi um homem, ele e a minha mãe, que desbravaram, digamos assim, a região de Getúlio Vargas, né? Eles chegaram e plantaram várias igrejas em vários lugares. Estação, Floriano Peixoto, Erebango, todos esses lugares que tem igreja hoje aí, foram que eles começaram. Então, eu hoje, estando nesse lugar, com essa missão de plantar igreja, de plantar uma igreja, eu vejo que o processo de preparação começou desde o meu nascimento, porque hoje a gente vê que tudo aquilo que Deus fez foi perfeito para que eu estivesse aqui. Claro, a gente fez cursos, a gente estudou, a gente ia para seminários, a gente
buscou coisas também, né? Claro, você precisa buscar. Não é só ficar esperando que aquilo que esteja acontecendo, você diz, vai fazer, faz parte. Mas faz parte. O chamado de Deus para as nossas vidas faz parte como um todo, num processo de um todo que Deus faz na sua vida. Quando, às vezes, só vai cair a ficha para muitos. Para mim, Deus falou comigo, mas simplesmente caiu a ficha. Claro, é Espanha, por que não? Né? Porque foi algo tão, assim, sabe, direcionado por Deus que eu vi, nossa, era para isso, foi para isso que Deus me chamou, foi para esse lugar que Deus me chamou. Então, o chamado de Deus tem muito a ver com o todo de Deus da tua vida, sabe? Não vai ser só um momento específico que Deus vai dizer assim, olha, Daniel, agora eu quero que você vá para tal lugar. Não, quando Deus falar isso é porque toda a tua vida já foi um programar de Deus para chegar aquele momento de envio, sabe? Então é isso que eu digo assim, que é sensacional, a forma que Deus faz, como Deus trabalha, e é por isso, a gente é muito fortalecido em obedecer a Deus. Quando a gente obedece a Deus, a nossa fé dá um salto, a nossa relação com Deus dá um salto, e a gente começa a amadurecer, a crescer em fé, a crescer em Deus, sabe? Isso é algo que é muito legal mesmo. E Dani, como foi compartilhar com os teus pais, né, que não seria mais cumprir com o propósito aqui por um tempo em Getúlio Vargas, mas sim que Deus estava enviando vocês a um outro povo? Como foi essa aceitação, né, da mãe, do pai, do pastor Domingos e da pastora Isilda? Esse tipo, eu tinha um pouquinho não era medo, eu tinha só uma certa apreensão, porque eu sempre, quando eu comecei a trabalhar como pastor auxiliar, a minha intenção no início sempre foi, não, eu vou trabalhar aqui, vou ajudar eles, né, vou desenvolver os trabalhos que precisam ser desenvolvidos e tal, e a gente tinha esse sonho, esse desejo no coração de dar continuidade a um trabalho que tinha começado aí, né? Então, tipo, a gente tinha uma apreensão, tanto do lado dos meus pais, né, de comunicar aos meus pais, como também do lado dos pais da Camila, né, que os pais da Camila também são pastores, né, em Lagoa Vermelha. Hoje eles são pastores da Sexta Igreja lá de Lagoa Vermelha. Então a gente tinha esse receio, mas a gente sabia que Deus estava direcionando, então a gente sabia que a reação deles seria uma reação de todo, acho que um pai que deseja o melhor para o seu filho, né? E foi muito legal, porque quando eu conversei com meus pais, os meus pais falaram, olha, Dani, você está fazendo o que a gente fez. A gente também, quando tinha 20 e poucos anos, a gente deu tchau para os nossos pais, saiu das nossas cidades, e a gente só está em Getúlio Vargas porque a gente fez isso, deixou os nossos trabalhos, as coisas que a gente tinha para se dedicar à obra. E para nós é um motivo de alegria vendo você fazer isso. E a mesma reação foi com os pais da Camila também. A gente teve a bênção deles assim. É claro, né, que a gente sente saudade, eles também sentem saudade. A gente sempre fala semanalmente com eles e tal. Mas isso é algo que mexeu muito com a gente, né? Mexe muito com a gente, essa questão familiar e tudo mais. Mas você precisa, né? Para cumprir o chamado de Deus, a gente precisa deixar isso para trás e seguir adiante, né? Então, mas a reação deles foi a melhor possível, né? Eles abençoaram a gente, os meus pais, os meus sogros também abençoaram a gente, e a gente ficou muito feliz com isso. Dani, nesse momento tem muitas pessoas que estão nos assistindo, jovens, né? Pessoal ali que vocês discipularam também estão acompanhando o programa. Eu gostaria que você aproveitasse este momento e desse uma palavra, né? Uma palavra aí que nós podemos fazer missões em todo o tempo, né? Da importância de nós ouvirmos e sermos sensíveis à voz do Espírito Santo. Que você pudesse abençoar todos que estão acompanhando o programa neste momento. Beleza. Eu acho que a gente precisa ter consciência que se nós somos filhos de Deus,
nós somos participantes da missão de Deus aqui na Terra, sabe? Isso que precisa estar, assim, muito consciente no nosso coração. Independente se você tem um título, qualquer título que seja, de pastor, de obreiro, de presbítero, não sei, independente de título, sabe? Não vá atrás de títulos, isso é a maior furada do mundo, sabe? Mas seja consciente, eu ore a Deus para que você seja consciente de que você é um participante da missão de Deus aqui na Terra, sabe? Se nós somos filhos de Deus, nós somos participantes da missão de Deus. Então, aonde nós estivermos, nós somos missionários. Aonde nós estivermos, nós somos luz, nós somos sal, como a palavra de Deus nos fala. Então, quem sabe, muita gente, às vezes, fica anos e anos na igreja falando, porque eu não tive um chamado de Deus, sabe? O chamado de Deus foi a partir do momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ali começou a missão de Deus na sua vida e automaticamente você, sendo parte dessa missão, você consegue manifestar a glória de Deus para as pessoas que estão ao seu redor. Isso é ser missionário, sabe? Missionário não é só quem vai para um outro lugar do mundo. Isso são chamados específicos. O que Deus fez com a gente foi trazer a gente para um povo, para um lugar específico, sabe? Mas às vezes a missão começa você sendo filho de Deus, sabe? Às vezes a gente acha assim, não, eu sou missionário, mas eu não sei falar, eu não sei, sabe? Mas muitas vezes as pessoas não estão esperando de você uma palavra, sabe? As pessoas estão esperando de você uma ação, sabe? Seja filho de Deus. Se você for filho de Deus, é automático que a glória de Deus vai se manifestar através da tua vida, através de uma ação, de um comportamento, através da sua conduta, do seu caráter, porque, como Paulo fala que nós somos cartas vivas, né, que estão sendo lidas, nós somos cartas vivas. O que é carta? Carta é quando você quer ter alguma informação, ou antigamente, né, quando você queria comunicar algo a alguém, você queria falar para as pessoas como você estava, para os seus amigos, para os seus familiares, e a Bíblia fala que nós somos cartas vivas, sabe? O que seria uma carta viva, né? Nós somos pessoas que contêm algo que não está escrito com letras, mas está marcado com sangue. Isso nos torna vivos. Então, o nosso testemunho de vida é o que nos faz missionários. A nossa conduta, o nosso caráter, sabe? Daniel, mas nós não somos perfeitos. Não somos. A gente tem muitos erros, sabe? A gente falha muito, a gente dá muita cabeçada, mas nós somos cartas vivas, porque nós estamos em um processo de santificação, nós estamos em um processo de Deus, de transformação de quem nós somos, sabe? Não queira também achar que todo mundo agora é santo porque tem algum título. Não, nós somos falhos, cometemos muitos erros, mas nós somos essas cartas vivas porque estamos na missão de Deus, no processo de Deus, para que algo novo seja transformado, ou para que nós sejamos transformados dia após dia. E se nós estamos envolvidos nisso, nós somos missionários, né? Não, quem sabe não temos esse título de missionários, porque eu também acho que questão de título é algo assim que não leva ninguém a lugar nenhum, mas é a questão de eu saber que eu faço parte da missão de Deus e que tudo que Deus está fazendo na minha vida é para que aquilo que Ele quer que eu seja aconteça. Então, a minha mensagem é essa, sabe? Deixe-se envolver por aquilo que Deus quer fazer na sua vida, sabe? Não vá atrás de outras experiências apenas de outras pessoas, ou não viva histórias de outras pessoas, sabe? Leia a Bíblia, busque a Deus, ore e busque com que Ele te coloque, né, no lugar onde Ele quer que você esteja, sabe? Porque é isso que faz de você alguém amado por Deus. Então é isso, sabe? A minha palavra seria essa, né? Que nós todos fazemos parte da missão de Deus. Então, seja a missão de Deus, né? Aqui na Terra e aonde você esteja, que a glória de Deus se manifeste através da sua vida. Seja por palavra, seja por ação, por conduta, por testemunho de vida, né? Então, acho que é esse
a mensagem que eu posso deixar para todo mundo. Seja. A importância, né, Dani, de sair da zona de conforto, né, e buscar essa intimidade com Deus e ter essa sensibilidade de entender o chamado, né, que Deus tem para cada um, para cada ser humano. Por hoje, meus amigos, seria isso. Dani, muito obrigado. Obrigado por participar conosco nessa terça-feira. E gostaria que você desse um tchauzinho aí para todos que nos assistem e vamos dar sequência, né, na nossa conversa, no nosso bate-papo, na próxima terça-feira, às 20 horas. Muito obrigado, Luciano. Para mim é um prazer continuar essa conversa com vocês e espero que esse tempo seja um tempo de edificação para todos nós. E é isso. Muito obrigado mesmo pelo convite mais uma vez e espero que esse tempo seja um tempo abençoador para a vida de vocês, tá bom? Um abraço a todos, que você possa compartilhar, divulgar, né, estar curtindo e se inscrevendo no nosso programa Fica Ligado. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Até a próxima terça-feira. Vamos dar sequência no nosso programa com o missionário Daniel, que está fazendo missões na Espanha. Um abração, até mais.